Religião é uma coisa, reino de Deus é outra. Religião tem sistema, tem hierarquia, tem donos, tem investimento. Religião tem medo, tem culpa, tem benefício. Religião tem manipulação espiritual, manipulação sentimental, chantagem emocional. Religião se mantém com dinheiro. Ela fala do bem-estar, ela fala de prosperar, ela fala do poder financeiro, ela insufla pessoas com outro tipo de fermento, espiritualizado, mas completamente materialista, individualista, ganancioso e hipócrita. E a religião, o poder religioso e o poder financeiro se unem ao poder político. Lucas 17, 20. Nós vamos ler do versículo 20 até o verso 37. Preste bastante atenção. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. A pergunta é quando? Quando vem o reino? Resposta: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos, aí ele vira para os discípulos e diz: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Primeiro os fariseus perguntam quando isso vai acontecer. E agora ele vira para os discípulos e diz que, aliás, ele responde que já está. E agora ele está dizendo que tem um outro que vem. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Levou todo mundo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quando vai ser? No dia em que o Filho do Homem se manifestar. Nem antes, nem depois. Estamos lendo só o que está escrito, tá? Eu estou frisando só o que está escrito, para a gente não falar das coisas que não estão escritas. Vai ser no dia em que ele se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, nem desce para tirar nada. E de igual modo, quem estiver no campo, não volta nem olha para trás. Lembra da mulher de Ló, hein? Ela olhou para trás, puf, virou uma estalta de sal. Quem tentar preservar a sua vida vai perdê-la, e o que perder, esse a salvará. Quem perde, salva. Digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Onde? Os fariseus perguntaram quando e os discípulos perguntaram onde. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, nos edifica. Nós queremos que a Tua voz nos fale, a Tua sabedoria nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu sempre faço, preâmbulo, da onde a gente está vindo e para onde nós estamos indo. Final do capítulo 14, Jesus disse: você quer andar comigo? Todo mundo que quiser andar comigo vai ter que morrer, vai ter que pegar a sua cruz e vai ter que me seguir. Essa é a tônica de quem anda comigo. É gente que não quer mais viver a vida que está vivendo, quer desaparecer
para nascer de novo. Aí, você se lembra, um grupo de pecadores e publicanos acham muito legal o discurso de Jesus, mas eles são publicanos e pecadores, se aproximam. E Jesus está ali trocando uma ideia com eles, e os fariseus criticam Jesus por ele estar com publicanos e pecadores, tentando desmerecer o ministério de Jesus. Aí vem aquelas 5 parábolas, né? Jesus dizendo, mas eu vim para quem está perdido, e vocês estão se sentindo melhores, eu não estou entendendo vocês. Eu vim para as ovelhas que estão perdidas. Aí ele faz a parábola da ovelha perdida, ele faz a parábola da dracma perdida, a moeda perdida, e depois faz a parábola do filho pródigo, que é o filho que está perdido, demonstrando que para a religião existe uma separação entre os perfeitos e os imperfeitos, mas o reino de Deus é o abraço do Pai que recebe o que está perdido, e tentando demonstrar para eles que eles são o irmão do filho pródigo, que se sente todo bom e injustiçado por não ter recebido nada do Pai. Na verdade, tanto um quanto o outro só queriam as coisas do Pai, não queriam, na verdade, o Pai. Jesus está fazendo uma separação entre o que de verdade é o reino de Deus e o que de verdade é uma mera religião. Aí ele fala do administrador infiel, é a 4ª parábola, falando a respeito dos fariseus que gostavam de grana, os religião gostava de grana, e que administrava as coisas desse mundo, na lógica desse mundo, mas que nós andamos na lógica do reino. E aí ele faz a parábola do rico e do Lázaro. 2 judeus, 2 caras que criam na lei, que queriam ir para o seio de Abraão, mas um deles se curva ao verdadeiro reino e outro não. Não importando nem seu status social. Jesus está dizendo que reino de Deus e religião são 2 coisas distintas. E o Lucas, que está explicando isso para o Teófilo, coloca 2 narrativas bem legais. A primeira de Jesus dizendo que você tem que perdoar o seu irmão, mesmo que ele peque 7 vezes no mesmo dia, e depois emenda a cura dos 10 leprosos, que mesmo que Jesus soubesse que só um voltaria, ele cura os 10, falamos semana passada. Toda essa narrativa de Lucas, esse encadeamento dessas ideias, é a tentativa do nosso irmão Lucas explicar para o Teófilo a diferença entre a religião que ele vê no templo e na sinagoga, não tem a ver com o Cristo que ele conheceu, apesar da descendência ser a mesma, mas o reino é completamente outro. E é por isso que depois dele fazer essa explicação, os fariseus perguntam para ele, quando isso vai acontecer? E Jesus responde, o reino não vem com visível aparência, ele já está aí no meio de vocês. Por que ele está dizendo? Porque a resposta de Jesus é essa. Porque para um conhecedor da lei, fariseus e escribas transitavam nas sinagogas, que era o lugar da discussão, do debate, do ensino, do comentário das escrituras, que compunham os profetas, os salmos e a lei. Era basicamente isso que se discutia e que se ensinava. Mas na cabeça deles, o reino era de Israel, a lei era aqueles 613 mandamentos, e as profecias eram sobre a reedificação do reino de Israel. Todas as profecias que eles veem no Antigo Testamento, seja Isaías, Miqueias, que profetizaram antes da destruição do reino, que são pré-exílicos, ou os profetas no meio do exílio, como foi Ezequiel, como são os livros de Esdras, de Neemias, ou Lamentações e Jeremias e Abacuque, que profetizaram na beiradinha, quase na época do exílio. Eles assistiram àquela destruição, e os profetas sempre disseram que um rei da linhagem de Davi, tem todos os sinais, né? Viria de Belém, tem todos os sinais, o servo sofredor, mas na cabeça da interpretação da religião, aquele reino era um reino mesmo. Vai ter um outro rei, descendente de Davi, bom de espada, que vai vir com a espada da vingança de Deus contra o inimigo.
e o inimigo é um pecador, e o povo de Israel é o povo correto, e aí vai ter um reino economicamente, socialmente, politicamente reorganizado, e no caso, vamos colocar os romanos debaixo dos nossos pés. O detalhe interessante é que o que permeia essas profecias é um conteúdo muito ético, de um novo reino com uma nova mentalidade, com um novo coração, de um homem transformado. E o que eles não percebiam é que Cristo era a representação desse reino. Esse reino não tinha esse tipo de visibilidade, não tinha um contorno de poder humano e socioeconômico ou politicamente organizado. Era um reino dentro dos seres humanos. Dá uma lidinha no que está em 1 Pedro capítulo 1, verso 10. Vamos lá, da tela. Não está? Ah, está lá. Olha o que Pedro, apóstolo, aprendeu isso de Jesus, só pode ser, porque ele só tinha um mestre. Olha o que ele fala. Tem outros textos, muitos, tá, que falam disso, mas isso aqui é muito claro. Falando sobre a salvação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Espera aí, Pedro. Os profetas profetizaram sobre o reino de Israel. Não. Você que não está entendendo. Eles profetizaram sobre a salvação. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Não, Pedro. Eles profetizaram sobre o novo reino que viria. Não, vocês não estão entendendo. Não é um reino humano. É sobre a igreja, não é sobre Israel. Não é territorial nem nacionalista. É o reino de Deus. Pode pôr o próximo verso, por favor. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Como é que é? Mas Cristo não veio depois? Não, Cristo é eterno. Deus é Deus desde antes da fundação do mundo. Ele é o verbo que já estava com Deus. O que estava nos profetas era o Espírito de Cristo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar para as glórias que viriam depois desse sofrimento. Não, mas era o sofrimento de Israel e a glória de Israel que viria. Não, vocês estão errados. Era o Espírito de Cristo que estava nos profetas, falando sobre o sofrimento dele e a glória dele. A eles foi revelados que não para si mesmos, não era para aquela época, mas para vocês, é sobre a igreja, é que eles ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por essa gente cheia do Espírito Santo, enviada do céu para pregar o Evangelho, coisas que nem os anjos puderam fazer, desejavam contemplar. Vocês estão entendendo? João está dizendo, aliás, Pedro está dizendo que o que vocês ouviram no Antigo Testamento, dos profetas, na época eram as Escrituras, não tinha Novo Antigo, era Cristo que estava nos profetas, era Deus. Deus é Pai, é Filho, é Espírito. Então, o reino de Deus não vem com visível aparência, não tem a ver com esse contexto nacional de reino humano que vocês estão esperando. O reino de Deus já está entre vocês. A palavra, o termo usado aqui, vou gastar pouco tempo com isso, entos, é uma contração no grego de uma preposição en e com um pronome, o autos. En é dentro, e auto, a gente usa o auto em várias coisas, né? Na língua portuguesa, de si próprio, dentro de si. Aí há toda uma discussão na nossa versão sobre a tradução. Como foram os fariseus que perguntaram? Algumas versões têm: o reino de Deus está dentro de vocês. Esse termo é usado para dentro ou dentro do povo, no meio, entre vocês, né? Talvez a tradução mais correta, ou a interpretação mais correta seja: porque como eram os fariseus e o reino não estava dentro deles, Jesus quis dizer: o reino já está aí no meio de vocês, já está acontecendo. Vocês estão esperando um reino humano, mas o reino são valores, é uma nova mente, é uma metanoia. Desde o final do capítulo 14, nós estamos numa sequência. É a morte do ser humano e o renascimento para uma nova lógica de vida. E isso a religião não consegue fazer de fora para dentro.
O reino acontece dentro do ser humano, e ele é visto entre seres humanos que têm o reino dentro de si. Quando você faz um bolo, e você amassa bem, e você coloca um bom fermento, você sabe que a levedura vai fazer aquela massa inchar e crescer. A gente fala que ela vai crescer, não é que ela cresce. É que quando a levedura faz o seu processo químico, ela libera gás carbônico e o gás vira uma bolhazinha. Na verdade são milhões. Tem bolhas que você vê facilmente quando você corta o bolo. Ele está bem aerado, né? Parece um soufflé. Mas, na verdade... Quando você corta, dá para ver, mas além daquelas que você vê, entre as fibras tem centenas e milhares e milhões de bolinhas invisíveis a olho nu, mas que dá essa sensação de que a coisa está leve, de que a coisa está fácil, né? De mastigar. Se não acontece isso, ele fica solado. Você pode, eu nunca pensei, mas ontem, estudando de novo o texto, fiquei pensando, pegar uma seringa com uma agulha e a gente ficar dando bilhões de injeções naquela massa para colocar de fora para dentro ar. Pode até ser que você consiga fazer meio fake, mas sei lá, de repente você consegue. Mas não é a mesma coisa, porque não é um ar que eu ponho de dentro para fora. É uma fermentação que acontece, aliás, de fora para dentro, é uma fermentação que acontece de dentro para fora. Portanto, o reino de Deus não é um sistema que eu implanto de comportamento, de coisas certas e erradas que precisam ser feitas. Não é um método de multiplicação ou de atitudes com ritos. É um papo que acontece dentro dos seres humanos e pula para fora. Não existe no Evangelho uma lista de atitudes. Por exemplo, se você é vendedor, como é que um vendedor evangélico deve ser? Como é que um advogado evangélico, um médico evangélico, como é que é? Como é que um motorista evangélico deve ser? Para que de fora para dentro a gente vá injetando na pessoa regras comportamentais para ver se ela cresce. Isso é religião. Isso é gabarito, é enquadramento. Aqui na Casa da Rocha funciona como? O que pode, o que não pode? Eu vou estar dando injeção em você de fora para dentro e você não vai ficar leve nem aerado. Agora, se você tem o reino dentro de você, não me pergunte o que você faz. O que vai mudar é o jeito que você faz o que você faz. Se você é um vendedor, se você é um gerente, se você é um motorista, se você é um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, valores do reino vão borbulhar dentro de você. Muita gente se preocupa hoje, qual o meu chamado, o que Deus quer de mim? Ele quer que o reino borbulhe dentro de você. Aonde você vai estar é um detalhe. Que sim, Deus pode te encaminhar para esse ou para aquele lugar, mas a verdade é que você demonstra o reino que sai pelos seus poros em qualquer lugar que você pisar. Aonde eu encontro o meu ministério para que eu possa servir, não é um compartimentozinho de uma salinha que você fala, é aqui o seu lugar, Deus te chamou para estar aqui dentro, e quando você passa por aquela porta, um chuveiro do poder da glória, da unção, derrama sobre a sua cabeça, e ali você começa a executar o seu ministério nas pessoas, e depois você sai por ali e fala, domingo eu volto para exercer o meu ministério. Isso é religião. O reino está dentro, não tem como tirar de mim. Aonde eu pisar, se eu estou dentro, se eu estou fora, se eu estou vendo, pode ver tal filme. Não... O reino que está em você começa a te dizer, aqui vai, aqui não vai, isso aqui não se identifica com o reino, isso aqui identifica. Eu posso colocar uma regra, você pode ouvir tal tipo de música, pode ouvir o funk, mas cuidado porque tem umas palavras que eles falam. Quais? Vou fazer a lista das palavras de música funk que não podem conter no funk, e vamos fazer uma regra e dando injeção, bilhões de injeção, para você tentar seguir a tua vida. Meu Jesus Cristo amado, não funciona isso. O reino tem que te tomar.
O reino tem que borbulhar. O que você faz é apenas uma consequência do ser que você é, transformado por Deus. Nesta altura da mensagem, eu orei ao Espírito Santo e pedi a Ele que trouxesse mais luz ao meu coração, mais revelação sobre esta palavra maravilhosa que eu acabei de ouvir. Então Ele me disse assim: identidade. Nossa, quando Ele falou esta palavra, eu fiquei assim, mergulhada nela, porque tem tanto significado. Mas Ele continuou falando e eu prestei atenção. Ele disse assim: apenas permaneça conectada à videira verdadeira, a Jesus. Tenha visão de reino, haja o que houver. E diante das circunstâncias, haja como a embaixatriz do reino que você é. Esteja onde você estiver, governe. Ah, aleluia, aleluia, como o meu coração aqueceu. Foi um momento tão glorioso da presença do Espírito Santo, Ele conversando comigo no meu espírito e trazendo revelação. Foi glorioso, maravilhoso demais. E meditei na palavra identidade e embaixatriz. Olha bem, o embaixador, esteja ele aonde estiver, ele pode estar morando na África, num país extremamente carente, mas dentro da embaixada, o embaixador, a embaixatriz terá todas as riquezas do seu país de origem. Já pensou nisso? Todas. E é isso que nos pertence. Ainda que a gente esteja passando um tempo aqui embaixo do sol, a gente é o quê? A gente é forasteiro aqui. Esta certeza de quem a gente é e o que a gente tem precisa estar vívida dentro do nosso coração em toda e qualquer circunstância. Visão de reino. Eu sou embaixatriz do reino. Eu sou nova criatura. Eu sou o ser renascido na pessoa de Jesus Cristo, nova identidade. É isso que eu sou. Que esta palavra, o Espírito Santo possa internalizar na nossa mente, trazer à nossa memória onde a gente estiver, diante de uma realidade onde ela está precisando ser modificada. E nós, como embaixatriz, embaixador do reino, temos o poder e a autoridade a nós concedida por Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10. Foi isso que Jesus nos deu, poder e autoridade sobre todo o mal. E diante das circunstâncias, a gente pensar como Deus pensa, agir como Deus age. Diante da realidade, falar o que a gente quer ver e não o que a gente está vendo, e com fé. O primeiro pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não foi só a desobediência, não. Antes veio a incredulidade, porque eles duvidaram do que Deus tinha falado. Já pensou nisso? E sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Oh, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós não tivemos fé suficiente para mudar a circunstância. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a sua shalom. Amém? Esta palavra edificou a sua vida também? Deixa seu like. Escreve aí no comentário que venha teu reino. Compartilhe com aquela pessoa que você deseja também que cresça em conhecimento para que possa reinar em vida também. Amém? Um dia maravilhoso aí para você. Cuide-se bem, ame-se muito, fica com Deus e shalom.